tudo bem? Eu me chamo Breno Mourão, sou professora de matemática e estamos aqui, mais uma vez com aula para os nonos anos. A gente vai hoje pegar aquele primeiro raciocínio da ideia de função e transformar agora de acordo com o que a gente percebe em relação à matemática, tá? Então, a gente vai verificar a partir de agora, o início da nossa aula e já queria agradecer nesse momento a presença aqui de todo mundo que faz a aula acontecer. Vocês sabem que o formato da nossa aula é um formato digital, possibilita que você assista essa aula nesse momento ao vivo pela TV, mas depois você pode dar uma olhadinha através do computador ou do celular. No nosso aplicativo, você consegue fazer a interação junto com a gente no momento que a aula acontece. E para fazer essa interação, hoje eu conto com a ajuda do professor Pedro. Vou passar a palavrinha para ele falar um pouquinho sobre e aí fazer as considerações iniciais da nossa aula. Diga lá, professor. Passou a palavrinha muito rápido. Ô, gente! Foi! Fala, galera! Muito bom dia para você que está acompanhando aqui a nossa aula, certo? Você sabe que o sistema da nossa aula é um sistema de aula digital. Você pode assistir a nossa aula aí pela TV, pelo celular ou pelo computador, certo? Para estar interagindo aqui com a gente, certo? E você também tem a opção de baixar o nosso aplicativo. É através desse aplicativo que você vai participar ao vivo aqui da aula, mandando suas dúvidas, suas sugestões, seu nome, a escola que você faz parte, certo? Então vai aparecer aí na sua telinha 2 QR Codes e aí você vai pegar o seu celular e vai direcionar a câmera do seu celular para o QR Code do seu sistema operacional, seja ele Android ou iOS. Depois disso você vai ser direcionado para a sua lojinha aí de aplicativo, tá? E aí você vai fazer o download do mesmo. Olha, do mesmo. Dali. E aí, quando você fizer o download, vai pedir o seu login e a sua senha. O login é a sua matrícula e a senha são os 8 dígitos do dia do seu nascimento, por exemplo, 21/10/1987, certo? É só um exemplo, não estou falando aqui nada de dia de nascimento da professora nem nada, não. Certo? E aí você vai ter a oportunidade de participar ao vivo aqui com a gente, certo? Se você está assistindo essa aula pela TV, faz o download, não perde tempo, você não vai perder aí seus pacotes de internet, certo? Já está tudo incluso, tudo bonitinho aí para você, tá bom? Vou passar agora a palavra para a professora Briane, que ela vai dar início à nossa aula top de hoje. Então, gente, o professor Pedro falou da importância da gente fazer os comentários. No final das contas, o aplicativo é justamente para isso, para que a gente consiga fazer a interação ao vivo na nossa aula, tá certo? Hoje, para me acompanhar e me ajudar também a fazer a tradução simultânea para a Língua Brasileira de Sinais, tem aqui a Laisa, gente. Toda vez ela tenta fugir de matemática, vez ou outra, pego pelo braço e vem assim embora, rapaz. Pensa como ela está feliz de traduzir essa aula hoje, não é não, Laisa? Vamos lá. No YouTube tem um repositório das aulas anteriores, a gente está fazendo a segunda parte dessa aula, então é bom que você verifique a aula anterior se você não assistiu, tá certo? Para que você consiga pegar o gancho e acompanhar direitinho essa aula. Havendo alguma dúvida, Pedro está aguardando ali você falar no chat, tá bom? E aqui, vocês sabem que a gente trabalha em conjunto, o professor Tiago já está aqui aparecendo, pedindo para a gente começar a nossa aula e a gente vai começar relembrando os conceitos que a gente viu na aula anterior, tá bom? Na aula passada, o que foi que a gente começou a perceber? Opa, voltando aqui um pouquinho. Sim, a ideia inicial de função, trazendo para a gente, como que essa função ela se manifesta no nosso dia a dia. A gente viu um exemplo onde aparecia aí as maquininhas, onde a gente tinha a simetria, a rotação, a caixinha ali, que entra aberta e sai fechadinha, e tudo isso levou à ideia da gente trabalhar com o processo de transformação, Então, significa que alguma coisa vai acontecer de um momento para o outro em relação àquele número ali, tá certo? A gente começou a perceber, que foi o finalzinho do slide da gente, da última aula, a gente começou a perceber como que a gente podia fazer a comparação entre as medidas. Daí a gente tem aí 2 gráficos que a gente conseguiu confeccionar na aula anterior, e o professor Pedro estava aqui também acompanhando o raciocínio e fazendo seus comentários, diante do que a gente percebeu o exemplo da farinha, a gente tinha mais farinhas e fazia mais pães. Só que quando a gente começou a quantificar isso, a gente percebeu que acontecia determinado padrão.
E esse padrão foi representado no gráfico, né? A gente percebeu o gráfico aí crescente, porque quanto mais um, mais outro. A gente já chamou a ideia aí de conhecimentos anteriores, falando sobre relação diretamente proporcional, certo? No outro exemplo, a gente utilizou a relação entre a quantidade de baldes que tinha no reservatório, né, e o que ficava de acordo com o passar do tempo. A cada minuto se retiravam 2 baldes. E aí a gente percebeu que, passando mais tempo, menos baldes eram o restante, né? Menos baldes ficavam dentro do reservatório. Aí a gente já começou percebendo a própria palavrinha, ó, quanto mais tempo, menos baldes. E aí a gente consegue concluir que a relação fica inversamente proporcional, né? Uma hora a gente tinha, no exemplo dos pãezinhos, o gráfico aumentando, né? A gente tinha uma função aí, nem posso dizer ainda função, né, professor? A gente tinha aí uma representação crescente e depois a gente tinha a comparação entre duas coisas, né? A quantidade de tempo e a água que ficava numa relação decrescente. Quanto mais tempo passava, menos água tinha dentro do reservatório, tá certo? Então aí verifique que a gente colocou os 2 gráficos para vocês perceberem como esse primeiro momento a gente construiu junto. Eu vou passar rapidinho aqui para o professor Pedro fazer as considerações dele em relação a essa ideia inicial de comparação dos gráficos, tá bom? Diga lá, professor. Pessoal, vocês conseguiram aí entender essa relação que existe entre as grandezas, certo? Isso aí você já vem estudando de séries anteriores, tá bom? Algo que é novo aqui para você é a gente organizar esses dados aí e construir um gráfico referente a essas duas situações que foram feitas, certo? Fiz um comentário também em relação a essas grandezas que estão sendo analisadas, né? A gente sempre analisa aí um gráfico da esquerda para a direita. Então você pode ver aí que no exemplo da farinha para os pães, o gráfico ele está crescendo à medida que a gente aumenta a quantidade de farinha, certo? Na situação do tempo, né, e dos baldes, a gente vê uma relação aí decrescente. Quanto maior é o tempo, menor é a quantidade de baldes, certo? Então, toda vez que a gente pega aí duas grandezas e faz a relação entre elas, a gente está encontrando uma função, certo? Essa é a ideia. E o nome, ele é bem intuitivo, né? É algo que está, uma grandeza está em função da outra grandeza. Quanto a gente vai variando uma grandeza, a outra grandeza também vai variando de acordo com uma função. E eu acho que é isso que Briane vai falar para a gente hoje, né? Sobre essa questão aí da função, tá bom? Então, vou voltar a palavrinha aqui para ela, que ela vai dar continuidade à aula. Né? Sempre no spoiler, mas eu tinha dado spoiler primeiro, que eu falei o nome função antes, não foi? Foi verdade. Vida. Tá bom. Então, vamos seguindo por aqui, né, gente? A gente vai começar agora a verificar, de fato, qual é a propriedade matemática que está acontecendo e qual é o tipo de relação que a gente consegue de um para o outro. Apesar de perceber desde o comecinho como estavam se comportando os pãezinhos em função da farinha, a gente já tinha percebido de que maneira eles estavam crescendo. Porém, a gente começa a concluir operações matemáticas diante disso. Vamos olhar aqui, ó. Com uma determinada quantidade de farinha, é possível fazer 5 pães. A gente já tinha concluído isso anteriormente. Com o dobro dessa quantidade, é possível fazer 10 pães. Então, a gente já está criando um padrão. A gente gosta dessa palavra aqui, né, não? E aí, a gente tem, com o triplo dessa quantidade, a gente consegue fazer 15 pães. A gente vê esse tipo de padrão acontecendo de maneira sequenciada, né? Repetidas vezes aí. Então, quando a gente começa a perceber isso, qual é a quantidade, por exemplo, que eu teria se eu tivesse 5 medidas de farinha? 20 medidas de farinha. Quando você percebe esse padrão de comportamento, a gente começa a escrever qual é a equação, né? Qual é a maneira de calcular esse valor para qualquer quantidade de farinha. Então, vamos perceber aqui uma outra relação. Ó, um reservatório está inicialmente com uma quantidade de água equivalente a 16 baldes. Perfeita. Passou um tempo, ó, a cada minuto é despejada uma quantidade equivalente a 2 baldes de água. Então, com 1 minuto, saem 2 baldes, certo? Depois do primeiro minuto, o reservatório tem a quantidade equivalente a 14 baldes. Então, a gente já começa aí a perceber que a quantidade vai diminuindo ao passar do tempo, né?
Depois do segundo minuto, o reservatório tem a quantidade equivalente a 12 baldes. Então, olha aí já o que está acontecendo com esse valor. No terceiro minuto, o reservatório tem quantidade equivalente a 10 baldes. Então, quando a gente começa a perceber essa sequência, a gente já começa a perceber, peraí, professora, tem uma quantidade para eu saber, depois de 5 minutos, o que é que aconteceu aí? Claro que a gente pode ir fazendo passo a passo, né, de um por um. Mas a ideia é que a gente encontre uma maneira mais prática de resolver esse tipo de situação, tá certo? A gente já viu que a função, ela se caracteriza pela transformação, né? Mas como a gente está trabalhando com a ideia de matemática, o nome correto, né, associado a essa transformação matemática é uma relação. E aí a gente pode representar isso através de um gráfico, através de uma tabela ou através do português, como o professor Tiago colocou aí. No gráfico, a gente colocou a relação entre os pontinhos, né? A gente verificou a linha para determinada grandeza, a coluna para outra grandeza e encontrou o ponto que equivalia às duas juntas. Na tabela, a gente fez aí a associação, que é bem intuitivo, né? A gente já tinha visto construção de tabela antes. E agora o português, que ele quis chamar de português, é justamente esse tipo de análise, quando a gente verbaliza o que é que está acontecendo de uma grandeza para a outra, certo? Então, ó, quando a gente trabalha, aí eu acho muita graça quando o Tiago coloca essa palavra. Quando a gente coloca o matematiquês, né, que a gente brinca com isso, a gente vai associar a escrita matemática dessa relação. Como é que eu vou calcular para qualquer valor que a gente tenha essa quantidade, tá certo? A próxima situação que a gente vai estudar agora é justamente isso, perceber o padrão e escrever qual é a conta, né? Qual é a relação que a gente consegue construir de maneira matemática mesmo, a conseguir descobrir em qualquer valor para achar o próximo, tá certo? Então, ó, lá no primeiro, a gente já tinha concluído isso, inclusive, mesmo explicando sem querer dizer a conta, a gente já tinha percebido. Quando eu tinha uma medida, era 5. Quando eu tinha 2 medidas, eram 10 pães. Quando eu tinha 3 medidas, eram 15. Então, é 3 vezes 5, é 2 vezes 5, é 1 vezes 5. Então, a gente já tinha percebido isso, inclusive eu já tinha falado sobre, mas a gente não havia escrito ainda, né? O que a gente pode dizer? Que a quantidade de pães, ela vai ser calculada de acordo com a quantidade de farinhas, né? De porções ali de farinhas, vezes 5. Eu consigo saber quantos pães eu vou produzir de acordo com a quantidade de farinhas multiplicados por 5, né? E aí, se a gente consegue observar agora o outro gráfico, que é em relação aos baldes e o tempo que se passa, o que a gente está percebendo? Eu tenho uma quantidade inicial, que são 16 baldes. A cada minuto que se passa, a gente tira 2 baldes. Então, a gente vai pensar assim, se cada minuto eu vou tirar 2 baldes, eu vou fazer o dobro dos minutos e tirar isso do 16, que é a minha quantidade inicial. E aí, ficou escrito assim, ó. A quantidade de baldes vai ser igual a 16 menos os minutos vezes 2. A gente vai ter aí que a quantidade de baldes está funcionando, está aparecendo de acordo em função com a quantidade de minutos que a gente tem. O que começa a perceber que eu vi isso matematicamente falando, quer dizer, graficamente falando, né? A gente fez o gráfico, a gente fez a comparação via tabela, a gente fez a verbalização desse tipo de coisa, olha, está dobrando, está triplicando. E depois a gente fez a escrita matemática disso, tá certo? Para eu não me estender muito, né, não ficar muita coisa, eu vou passar aqui para o professor Pedro, para ele dar as impressões dele sobre esse finalzinho que a gente teve agora de conclusão, sobre essas 4 maneiras de interpretar uma função. Diga lá, professor. Bom, pessoal, sobre essas maneiras aí de interpretar uma função, vocês já viram essas outras 3, né? A gente está transformando agora o pensamento da questão em algo matemático, certo? Em algo voltado para os números e as letras, certo? Que estamos analisando, certo? Então, quando a gente encontra essa relação que existe entre as funções, tá? A gente consegue encontrar para qualquer outro valor, certo? Não só como aquele exemplo que Briane colocou ali da farinha e dos pães, não só a gente pode descobrir a quantidade de pães que a gente pode fazer com 10 farinhas, mas a gente pode encontrar também quantas farinhas são necessárias para a gente fazer 100 pães, por exemplo, certo? Então, a gente consegue trabalhar, quando a gente entende e quando a gente escreve a fórmula matemática para aquela determinada função,
certo? É quando a gente entende o que é que a gente pode calcular, já que você pode notar aí, coloca a tela aí, meu pirraia, rapidão. Quando a gente tem aí, ó, essa tela aí, ó, dos pães igual a quantidade de farinha vezes 5, a gente está trabalhando aí, você pode notar que temos duas incógnitas, temos dois termos desconhecidos. Então, eu posso informar um termo para você e você vai encontrar o outro termo, certo? E aí você pode praticar a operação inversa que a gente viu aí no 7º, no 8º ano também, tá bom? Então, é essa relação que você precisa entender e entenda também que a função, ela está presente no nosso dia a dia, certo? No geral, tá? Quando você vai pegar, por exemplo, um Uber, né? Antigamente era táxi, hoje é Uber, né? Quando você vai entrar nesses veículos, você paga um valor e esse valor, ele vai ser em função do tempo que você vai passar dentro do veículo e da distância também que você vai percorrer, certo? Então, quanto maior for o tempo e quanto maior for a distância que você vai percorrer, maior vai ser o valor pago, certo? E você pode notar também que existe um valor mínimo, né, para aquela determinada corrida, tá? Por exemplo, se você entrar no carro e dizer assim, eita, para, eu não vou mais não, porque eu esqueci o negócio aqui no trabalho. Já era, você vai ter que pagar uma taxazinha lá, certo? Então, esse valor também está em função aí do tempo e da distância, mesmo que o tempo e a distância não percorra nada. Então, você vai ter que encontrar uma relação, certo? Uma função envolvendo essas grandezas. E foi isso que Briane mostrou aí nesses dois exemplos. No exemplo da farinha com os pães e no exemplo dos minutos aí com os baldes. E você vai notar que existem outras inúmeras relações que a gente pode associar aí às grandezas, formando uma função, tá bom? Vou voltar agora com Briane para ela dar continuidade à aula. Esse professor Pedro é o professor Pedro do spoiler, né, minha gente? Mas ainda bem que ele já falou um pouquinho sobre. Se a gente consegue fazer o cálculo que está colocando ali, ó, a quantidade de pães vai ser a resposta se eu colocar a quantidade de farinhas e multiplicar por 5. Mas se eu já tiver a quantidade de pães, eu consigo descobrir a quantidade de farinhas que a gente tem realizando a operação inversa, né, professor Pedro? É. A mesma coisa vai acontecer se a gente tiver já a quantidade de baldes e quiser saber quantos minutos se passaram para aquela quantidade de baldes ali aparecer. Então, a gente começa a perceber que, quando a gente trabalha com a ideia de função, a primeira coisa que a gente tem que observar, pelo menos nesse primeiro momento, é que a gente tem duas coisas trabalhando em conjunto. Na primeira situação, a gente tinha a quantidade de farinhas, que dava a quantidade de pães, e na segunda situação, a gente tinha a quantidade de minutos, que dava a quantidade de baldes. Olha, são duas coisas diferentes. Nada impede que a gente troque a relação. Tendo a quantidade de pães, descubra quantas farinhas. Ou, tendo a quantidade de baldes, descubra os minutos, tá certo? A gente começa a perceber que essa relação acontece dos dois lados. Por isso que a gente consegue criar um padrão e escrever algum cálculo que chegue em ambos os resultados, tá certo? Só que uma coisa interessante agora é a gente começar a perceber a diferença. A gente viu que na função, a gente também vai ter letras para representar números que a gente ainda não descobriu. Porém, a gente já tinha essa situação na equação. Qual que é a grande diferença de equação e função? Na equação, a gente já tem uma igualdade que precisa ser calculada. Normalmente, que eu não posso ser, né, generalizando aqui a situação, mas para resolver até agora no 9º ano, a equação vai aparecer uma letra para você descobrir esse valor. E essa equação aí, depois que você resolve, seja ela do primeiro, seja ela do 2º grau, você vai achar uma resposta para a do 1º grau, duas possíveis respostas, pode ser uma também, ou pode ser nenhuma, que a gente já viu isso aqui na aula. A gente verificou que, inserindo essas respostas no lugar da letra, no lugar da incógnita, a gente encontra uma igualdade entre os termos, né? Então, você acha aí uma solução quando você está resolvendo uma equação. Já no caso da função, a gente vai chamar essa letra, essa incógnita de variável. Por quê? A gente viu que mudava a quantidade de farinha, muda a quantidade de pães produzidos. A gente encontra uma situação em que esses valores podem, de fato, variar.
a gente pode encontrar, de acordo com a quantidade que eu vou inserindo naquela conta, um outro valor correspondente àquela quantidade. Como a gente tinha falado aqui antes, a gente escreveu uma equação matemática, na verdade uma função matemática, que relaciona duas grandezas e querendo descobrir para, sei lá, 96 quantidades de farinhas, aquela mesma resolução ali, aquela mesma expressão vai me ajudar a resolver aquilo. Então, quando a gente começa a separar essas duas situações, a gente precisa da equação, da ideia da equação, para trabalhar a função, precisa sim. Mas no caso da equação, a gente acha possíveis soluções, não é? Porque se a gente for falar de equação do segundo grau, lembra que existem situações que a gente não tem solução para ela, mas quando a gente fala de função, a gente tem aí os valores mudando, né? Possíveis de mudança. Então, a gente consegue sempre associar, nos casos que a gente colocou principalmente, valores que aparecem quando a gente muda o outro valor. Como eu botei aqui o exemplo da farinha e do pãozinho. Professor, queria colocar seu comentário diante desse primeiro momento, porque é uma coisa tão delicada, não é? A diferença entre equação e função é uma barreira tão delicada que eu acho importante esse momento de percepção para os alunos que estão em casa também. É verdade, Briane. Essa questão aí de equação para função, quando a gente muda, né, o texto, quando a gente muda o conhecimento, quando o aluno ele vai aprender algo novo, a gente precisa ter bastante cuidado, certo? É assim quando a gente ensina, né, quando a gente começa a introduzir a questão algébrica lá no 7º ano, falando aí de equação, né, a gente tem todo um tato, toda uma ideia de equação e traz balanças e por aí vai. Mesma coisa a questão da função, certo? Quando a gente passa aí, viu toda a questão de equação e passa para a função, certo? A gente também tem que ter um tato melhor e uma didática melhor para tratar sobre esse assunto. Mas você pode notar que a gente já começa a falar de função lá no 8º ano, quando a gente fala de sistema de equação, por exemplo. A gente começa a ver equações do 1º grau com duas letrinhas, com duas incógnitas, com dois termos desconhecidos, certo? E você vai notar que esses dois termos desconhecidos, eles são variáveis. Quando a gente varia um valor, a gente vai variar o outro também. E a gente viu que esse tipo de equação, ele apresenta aí infinitas soluções. Porque eu posso construir esse gráfico aí, por exemplo, dos pães com o trigo, infinito, certo? Eu posso, essa reta aí, ela vai para o infinito, ela vai furar esse teto aí e vai-se embora, certo? Porque eu posso ter aí uma quantidade de 1 milhão de farinhas, vai fazer quantos pães? Então, é só você pegar esse valor aí, no caso desse exemplo, e multiplicar por 5, certo? Então, essa questão aí das funções, quando você começa a relacionar duas grandezas, e essas duas grandezas a gente coloca aí e indica como letras, né, como termos desconhecidos e incógnitas, quando a gente varia um valor, o outro valor também vai variar. E foi perfeito como o Tiago colocou aqui para a gente, essa questão mostrando, né, das grandezas que são diretamente proporcionais e as grandezas que são inversamente proporcionais, certo? Então, tenha essa noção e essa ideia de que quando a gente trata de função, a gente trata de variação. Conforme for variando uma grandeza, a outra grandeza ela também vai variar, tá bom? Falei muito, não foi, Briane? Nada. Inclusive, abrir os olhos, porque quando a gente pensa na aula, a gente pensa em várias coisas, mas a interação é tão massa. E quando a gente vê essa aula se estendendo para a próxima semana, dá para a gente colocar uma observação. O professor Pedro falou, por exemplo, sobre o gráfico ali que está crescente, né? A gente tem ali os pãezinhos e a farinha e o gráfico está aumentando. Mas e no caso, se a gente for olhar o dos baldes agora? Eu poderia fazer essa reta infinita para baixo? E aí complicou, né? Aí complicou. Porque aí a gente está falando de questões numéricas, né? De medidas, né? Isso. É a mesma coisa quando a gente fala de uma questão aí de geometria, por exemplo, que a gente vai calcular os possíveis resultados para os lados, né, de um retângulo, tá? E o valor você encontra dois valores, um positivo e um negativo. E não tem como a gente dizer que um segmento lá mede menos 2 metros, certo? Não tem como a gente andar menos 5 quilômetros, né? Só o Michael Jackson que anda para trás, brincadeira.
E é isso, gente. É importante colocar para vocês essa ideia do pensamento crítico do que a gente está fazendo. Se a gente só tivesse uma equação que relacionasse os valores, beleza, esse gráfico poderia descer e não tinha problema nenhum, ia chegar no subsolo. Mas, como a gente está comparando coisas, eu tenho baldes e minutos. Os minutos até passa para sempre, né, professor? É infinito. Agora, o balde, a gente viu que começou com a quantidade e foi diminuindo. Então, no mínimo, que eu não posso dizer no máximo, a gente ia ter 0 baldes. Em algum momento, a gente ia ter o valor ficando com nenhum balde dentro daquele reservatório e eu não poderia agora representar, ó. Lembra que o balde é o eixo vertical, tá vendo? A gente está observando essa altura. Então, se a gente passa dessa linha aqui, ó, que seria o local do 0 para baixo, eu estaria colocando valores negativos para esse balde. E a gente não pode ter isso. Só que a gente está observando isso comparando as grandezas. Eu coloco normalmente essa observação porque, como o professor Pedro falou, no crescente é mais fácil da gente ver, está aumentando, então ó, só vai. Mas no decrescente, de acordo com a comparação das grandezas que a gente possui, que nesse caso aqui são baldes e minutos, o minuto até continua muito tempo, mas os baldes acabam em algum momento, né? Vira 0, e aí a gente tem que esse gráfico para ali, tá certo? A gente começa a perceber que vale sempre fazer a análise das comparações reais que a gente está trabalhando, tanto com a comparação de poder continuar crescendo, quanto o limite, naquele momento ali em relação ao balde, tá certo? Olha, Gil já levantou o dedinho ali para mim, dizendo assim, professora, a senhora tem 1 minuto. Eu vou usar esse minuto rapidinho para o professor Pedro se despedir, fazer os comentários finais, e aí a gente encerra a aula por hoje, tá certo? Pessoal, veja, nessa questão do balde também é bastante interessante a gente notar a questão do seguinte, o balde, quando ele estava cheio lá, por exemplo, tinha 16 baldes, certo? Se a gente pega o tempo aí e coloca para quanto tempo são necessários para ter 18 baldes, por exemplo, aí o bicho ia pegar, né? Porque o tempo ia ser negativo, certo? Então, é bastante importante essa questão do senso crítico aí que Briane falou, que você tenha noção e a ideia das grandezas que você está analisando, tá bom? Cheiro no seu coração, fique com Deus e até a nossa próxima aula. Estava esperando justamente o susto, um cheiro no coração. É isso, gente. Muito obrigada pela participação aqui na aula, professor Pedro. Laisa, super contente. Gil e Deivinho aqui ajudando a gente a fazer a aula massa. A gente se vê na próxima, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.